Bom, gente, conforme o combinado no vídeo 6, Preconceito Linguístico parte 1, esse vídeo daqui 8 é Preconceito Linguístico parte 2, é a parte final da nossa aula sobre esse conteúdo tão importante, né, que é o preconceito linguístico. Acredito que vocês já entenderam o que é o preconceito linguístico, se praticam, espero que não pratiquem mais. E para finalizar a nossa aula, eu quero ler para vocês aqui uma frase e depois levar vocês a uma reflexão importante. A frase é o seguinte: Jesus na cruz, cercado de luz. Como é que vocês escrevem a palavra Jesus, J-E-S-U-S? Mas quando vocês falam Jesus, você não ouve um som de I no finalzinho da palavra? Jesus. Não ouve? A mesma coisa acontece com a palavra cruz e com a palavra luz. Observe, fale devagar. Cruz, você não ouve um I? Luz, ouve, né? Ok. E a palavra cadeira? Cadeira você escreve C-A-D-E-I-R-A. Não é assim? Você escreve cadeira com I. Mas quando você fala cadeira, você fala esse I? Você não fala. Observe, você chega para o professor e diz assim: professor, tem uma cadeira aí sobrando para eu me sentar? Você não fala assim. Você diz: professora, tem uma cadeira sobrando para eu sentar? O que eu estou querendo com tudo isso? Eu estou querendo dizer para vocês que nós não falamos como escrevemos. Isso serve para mostrar que a língua falada ela é diferente da língua escrita. Apesar da gente ter aula de língua portuguesa para aprender as regras da gramática do nosso idioma, do que é certo e do que é errado no nosso idioma, a gente aprende isso para se aplicar na língua escrita, mas a gente não fala isso. Então, dizer que a linguagem padrão do nosso idioma é a linguagem que é seguida por todos é uma falha. Primeiro porque o que é padrão? O nome já diz, né? É aquilo que todo mundo segue. Essa linguagem que a gente aprende na escola, ela está sendo seguida por todo mundo mesmo? Será que está todo mundo falando como está na gramática? Como está nos livros de português? A gramática diz, né? O livro de português diz que o correto é falar dê-me o livro. É assim que nós no dia a dia falamos? Não. O professor, quando vai pegar seu caderno para dar um visto, ele diz assim: Maria, dê-me o seu caderno para eu dar um visto. Ele não faz isso. Eu não faço. Meus outros colegas também não fazem. O que a gente faz? Paulinha, me dê seu caderno aí que eu tenho que dar um visto. É assim que a gente faz. Então, isso significa dizer o quê? Que a língua escrita, a língua que obedece regras, que a gente aprende na escola, ela é usada na escrita, mas na fala ela não é usada. Então, nós não falamos como a gente escreve. Isso já foi provado aqui para vocês, né? E é importante também chamar a atenção de vocês do seguinte: que existe uma linguagem padrão que a gente aprende na escola e que é a valorizada, é apontada como a correta. Apontada por quem, professora? Pelos gramáticos. Quem é esse povo, professora? Quem são esses gramáticos? São os escritores que determinaram o que é certo e o que é errado no nosso idioma. Então, quem segue essa gramática, quem segue essa linguagem, vai ser aceito na sociedade, porque a sociedade cobra justamente isso, que você domine essa linguagem, embora a maioria não domina. Quem não domina a linguagem padrão, que segue a coloquial, que é a linguagem popular, que não tem regra nenhuma, que é a linguagem falada, infelizmente é discriminado. Então a gente precisa ter cuidado ao utilizar a nossa linguagem, por isso que eu estou sempre trazendo aquela informação de que a linguagem ela é como a roupa. Se você está numa entrevista de trabalho, se você está apresentando uma palestra na sua sala de aula para o seu professor, se você vai escrever, sei lá, no seu currículo para você levar numa empresa que você está pretendendo trabalhar, você precisa ter o cuidado de utilizar a linguagem que você aprende na escola, que é a linguagem padrão. Fora isso, se você está numa situação informal, na sua casa, com seus amigos, você não precisa se preocupar com essa linguagem. Você só precisa se preocupar com ela quando você estiver numa situação que ela seja exigida. Aí você vai ter que ter o domínio dessa linguagem. E você só tem esse domínio se você tiver aula de português, se você estiver estudando a partir da gramática, que é o manual que vem trazendo as regras do que é certo e do que é errado no nosso idioma. É uma pena que as pessoas ainda não entenderam que aquele que diz problema, o que ele está fazendo é o uso
de uma outra maneira de falar a língua portuguesa. Aquele que diz problema, ele está fazendo um outro uso. São dois usos aí. O que pega, o que complica, é que são dois usos onde um é valorizado e o outro não é. Então, para eu não sofrer o preconceito linguístico, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aquilo que é valorizado, senão eu vou ser discriminada. Por isso que você tem aula de língua portuguesa, para você aprender a modalidade padrão, para você saber em que momento você vai usá-la, para que você não sofra o preconceito linguístico. O preconceito linguístico, gente, ele fecha portas. Seja para você entrar numa faculdade, seja para você progredir numa empresa que você já esteja trabalhando, ou até mesmo para você ingressar em uma empresa, ou até mesmo para você fazer parte de um grupo social. Quantas pessoas são discriminadas porque está numa roda de amigos e aí porque ela é do interior, ou porque ela diz que o papel moiou, aí fica todo mundo dando risada dela, exclui ela, ela fica de fora. Isso é triste, né? Infelizmente isso acontece porque a nossa sociedade ela é muito preconceituosa. Como se não bastassem todos os preconceitos que já tem, ainda tem o preconceito linguístico. Não é à toa que ele foi tema de livro, né? Para ser discutido. Então, eu encerro aqui o assunto preconceito linguístico. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, tirem comigo lá no nosso canal. O canal é aqui. Lá no nosso grupo. E voltem esses vídeos, tanto esse de número 8, que é parte 2, como parte 1. Pense naquelas perguntas que eu fiz e com certeza vocês vão ter, a partir de agora, uma nova visão a respeito do que é ficar dando risada da maneira das pessoas falarem, ok? Bom estudo, boa sorte para vocês.